de pessoas da sociedade, que nós estamos planejando, organizando e fazendo reuniões para fazer algumas atividades a partir do ano que vem. Que bacana. Então, estamos nessa organização. E a rádio quer ser parceira nisso também. Ah, que ótimo. Vai ser muito importante. Com certeza o Luiz Carlos Filho descansou melhor que o pai quando descansou aqui, né? Sim. Já esteve em descanso, depois ele vai falar conosco, ele esteve aqui no ano de 95, salvo engano. O pai dele, o Luiz, também esteve aqui em descanso, que eu sei que fiquei sabendo por N vezes, além, né, da passagem aqui, pousou inclusive aí na residência do seu Léo Agostini. Eu sempre fiquei sabendo disso, enfim, antes de falecer em 1990, acho que foi esse o ano, enfim, esteve aqui também. Então é uma história que, nossa, é muita história para nós. E parabéns, hein? Parabéns primeiramente por vocês resgatar isso. E nós vamos fazer um movimento de cultura muito grande em cima deste tema, deste assunto, desse resgate. Wanda, qual é a importância dessa passagem do Luiz Carlos por descanso e desse resgate para então fazermos a festa do centenário? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Gilberto. E cumprimentar então o Luiz Carlos e agradecer a visita deles aqui no nosso município, né? Seja bem-vindo sempre. O Paulo também, que em contato com o Luiz, a Marise, enfim, esse contato principalmente do Paulo e a Marise com o Luiz e com o Ernesto, fizeram com que a gente então organizasse esse dia de ontem, né? A gente esteve juntos ontem à noite trocando algumas ideias, e hoje também teremos depois daqui uma reunião para elencar alguns pontos que serão importantes nessas atividades de comemoração dos 100 anos e posterior também o Luiz vai se encontrar então com o futuro secretário da Educação e Cultura e também com a Maiane, para que a próxima administração também possa estar conhecendo e participando dessa atividade. A gente pretende então envolver mais setores da sociedade civil, né? Outras entidades. Nós não precisamos fazer eventos separados. Nós temos muitos eventos, muitas atividades aqui, e a ideia é incorporar essa comemoração às atividades já existentes e sim, né? Fazer também algo que marque, né? Então um evento especial em comemoração a esses 100 anos da passagem da coluna Prestes aqui em Descanso, né? E a gente sabe que no período de 25 a 27, o Luiz Carlos com suas tropas percorreram, né, 25 mil quilômetros em vários estados do nosso Brasil, né? E deixaram algumas marcas, né? Inclusive a gente sabe que foram encontrados peças de carroças, né? Enfim, objetos que ficaram pelo caminho. Isso tudo é história, né? Então a gente tem que resgatar, tem que pôr isso nos museus, né? Tem que contar essa história bonita que aconteceu. Eu tenho certeza que vai dar uma obra isso, viu? Vai dar uma obra bonita, né? Com certeza, com certeza. Marise, para complementar, depois a gente vai ouvir o Luiz, senão o nosso tempo... Gilberto, só para realçar então que a gente esteve com várias pessoas ontem representando várias entidades, enfim, e a empolgação está bem grande assim por parte de todos, e acredito que a gente vai conseguir fazer um bom movimento aí e lembrar também que a gente já fez uma homenagem aqui à Coluna Prestes com o nosso centro cultural lá que leva o nome de Coluna Prestes. Pois é, o Luiz falava que fez fotos outrora de outros locais com o nome, mas que não existe mais, agora só... Então eu estou em contato com o Luiz há mais de 2 anos, e quando que foi feito lá o Centro Cultural, homenagem, né? Eu já mandei fotos para ele, enfim, e a gente começou a trocar as ideias e conversar sobre esse centenário aí também por intermédio aqui do nosso colega Ernesto de Chapecó. Ernesto, quer
Bom dia, participação também, prazer recebê-lo, conhecê-lo, quer dizer então que é um movimento aí para resgate de uma cultura, né? Bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio 89.5, é um prazer estar aqui na rádio dialogando e com a presença dos companheiros e companheiras também aqui junto com Luiz Carlos Prestes Filho. Então, Gilberto, como você se emociona, também nós ficamos emocionados para a gente resgatar essa história, porque falar de Luiz Carlos Prestes é mais um brasileiro de tantos outros que já doaram a sua vida e colocaram a sua disposição para construir um projeto de país. Então, fazer um movimento como o Luiz Carlos Prestes fez, de percorrer 25 mil quilômetros para dialogar sobre os problemas do país e apontar também soluções de como resolver, e se desprender de todas as suas condições materiais, é um legado que a gente precisa resgatar. E então, sem dúvida que a gente está aí, e gostei que você também se colocou à disposição. A gente precisa fazer um grande movimento cultural na região, porque na região toda passou em 27 municípios. Não é Descanso, é toda a região, né? Então essa ideia, junto aqui com a Associação Cultural aqui do Descanso, junto com vários companheiros e companheiras aqui, como é que a gente consegue fazer esse movimento cultural de resgate de música, de poesia, de artes, pra gente também trazer presente a história. Contação de história, trazer presente esse momento. Então eu acredito que a gente aqui estamos iniciando um planejamento para a gente fazer uma grande atividades culturais, artística e também de seminário, debate sobre a própria questão da região aqui para dialogar. Certeza. E aí, para finalizar, Gilberto e todos os rádio ouvintes, eu acho que a gente precisa tomar como exemplo a história do Luiz Carlos Prestes e tantos outros brasileiros que doaram a sua vida e também mostraram momentos de coragem, de ousadia, de colocar a sua própria vida em risco para construir um projeto de país. Então, para mim, isso é muito importante. Não é à toa, e aqui vamos falar a palavra histórica, não é à toa que ele para mim foi considerado o pai do comunismo brasileiro, do que é o comunismo verdadeiro. É dar a cada um o que pertence. Isso é justiça social, é por isso que ele lutava. Muitos o tinham como revolucionário. Eu o chamo de sonhador, porque nenhum homem sai nascido em Porto Alegre, percorre o país e morre em São Paulo como mártir, porque ele fez uma história. E aqui, graças e oxalá os deuses da história, ele descansou para nós termos uma história para contar. Então ele foi um homem que marcou, e é um marco, porque a partir dessa luta dele é que se derruba a República do Café com Leite e se institui o Estado Novo. Estou errado? Não, porque isso a história conta. Correto, então é isso, né? É a história em movimento. Então é importante a gente trazer presente essas histórias desses lutadores, desses sonhadores. Eu vou dizer, o tenentismo tinha isso, né? Trazer presente essa questão de um visionário, né? Como Lima Barreto também trazia nas suas obras, que a gente precisa ser esses visionários e acreditar em um sonho, numa utopia. E aí, para finalizar agora aqui, eu acho que, e acredito, e tenho certeza também, que Luiz Carlos Prestes foi leal até os últimos dias da sua vida, aquilo que ele acreditou e lutou e buscou fazer um movimento para isso. Então, para nós é um prazer estar aqui junto com o Luiz Carlos Prestes, também com a família, muitas vezes já teve presente em outros momentos, como aqui desenvolvendo outras atividades. Muito obrigado, Gilberto, por esse espaço. Nós que agradecemos. É um prazer. Para nós é um prazer. Paulo, rapidinho também, uma palavra, depois nosso tempo urge e eu preciso agilizar o processo aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos os ouvintes, né? Um prazer muito grande estar aqui com o Luiz Carlos Prestes Filho, né? Que em 86 o pai Luiz Carlos Prestes pai teve aqui em Descanso na comemoração do aniversário do município, né? Então vamos falar pouco, vamos deixar um pouco aqui para o nosso querido Luiz Carlos, né? Que é a segunda vez para Descanso.
que vem para Descanso, mas não é a última. Podem ter certeza que vai estar muitas e muitas vezes aqui nos ajudando a construir esse resgate da nossa história, da história do município de Descanso, da região, né? Que é um dos poucos municípios da região que o nome não é originário indígena da língua tupi-guarani. Exato. Se eu pegar Iporã, se eu pegar Itapiranga, se eu pegar Mondaí, né? São todos nomes, Iraceminha, Cunhaporã, são municípios onde o nome tem a origem na língua tupi-guarani. E nós aqui temos, né, Descanso, uma situação totalmente diferenciada. Luiz, prazer, okay. E obrigado por ter nos agraciado, ter vindo para cá, né, e vamos trabalhar muito junto aí. Ok. Agora são 7h46, estamos recebendo então ao vivo Luiz Carlos Ribeiro Prestes, né? Nascido em julho de 59 no Rio de Janeiro. Ele não é nada mais, nada menos que compositor, cineasta, compositor, jornalista, escritor, enfim. Ele tem uma biografia invejável. Seu Luiz, é um prazer recebê-lo aqui. O senhor já esteve em Descanso, mas na Rádio Progresso, que aliás no próximo dia 15 celebra seus 43 anos. O senhor também faz parte desta história. Eu tenho certo por mim, seu Luiz, que o senhor na bagagem leva toda a história do pai para compartilhar agora neste centenário. Bem-vindo à Rádio Progresso ao vivo, aqui de Descanso. Um bom dia, Gilberto. Um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço para poder falar um pouco sobre a passagem da Coluna Prestes. Eu queria destacar aqui que estou em Descanso, como estive em 95, estou agora. Eu vim por conta própria, nenhum prejuízo para a prefeitura, para os órgãos públicos, e é dessa maneira que eu levo adiante os projetos voltados para a Coluna Prestes. Eu penso que é importante a mobilização da sociedade civil, e se o poder público puder colaborar, eu acho importante. Queria saudar aqui, dizer que ontem para mim foi uma honra conhecer o prefeito em exercício, o Ivanei, dizer que está aqui na presença da Wanda, Marise, do Paulo e do Ernesto, que é um estudioso do tema da Coluna Prestes. Para mim é uma honra. E ontem eu tive com algumas pessoas, que é a Kátia, né? Que esteve conosco, a Samara, que é uma estudante que está fazendo uma tese de mestrado sobre a Coluna Prestes em Descanso, também com vereadores eleitos Matheus, Marlise, e foi muito boa a presença do Neuri, representando a comunidade italiana. A todos eles o meu abraço, meu respeito e agradecimento pela recepção tão calorosa. Eu gostaria de dizer que a passagem da Coluna Prestes pela região foi um acontecimento importante e é muito interessante, né, como o povo de Descanso reconhece isso. Mesmo aqueles que são contra a passagem da coluna ou contra o seu destaque na história local, mas a história você não muda. A história, ela aconteceu e é um fato real, e por isso vamos dizer assim que o elemento fundador de Descanso é marcado pela passagem da Coluna Prestes. Então isso nos une. E quando nós falamos ontem, conversando com quando me receberam, eu disse assim, que se o momento fundador é a passagem da coluna, então existe aí um elemento de afeto. Você não pode, muito mais do que a questão ideológica, política, revolucionária, na verdade tem uma questão de afeto com a história. Nós, querendo ou não, nós olhamos para uma fotografia, podemos gostar ou não do nosso avô, bisavô, avó, o primo ou prima, ele está lá na fotografia. Você não tem como pegar, recortar a fotografia e tirar, falsificar a história. Então esse elemento ele é muito importante. A Coluna Prestes, ela começa 100 anos atrás, dia 28 de outubro de 1924, com o levante do Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, que meu pai comandava. A coluna, ali ele vai assinar o manifesto ao povo de Santo Ângelo,
e também ele vai dali se dirigir a São Luís Gonzaga e vai reunir em São Luís Gonzaga as tropas revolucionárias do Rio Grande do Sul que sublevaram em São Borja, Uruguaiana, Alegrete, Cruz Alta, e eles ficam em São Luís Gonzaga 60 dias, rompem o cerco do exército brasileiro, atravessam através de uma batalha, a Batalha da Ramada, e atravessam o Rio Uruguai em seguida, e aqui eles vão permanecer cerca de 50, 60 dias na região, abrindo picadas. Muitas das estradas que hoje nós temos aqui na região foi aberto na mão pelos revolucionários, né? Vocês sabem qual era a realidade da região em 1925 aqui, né? Porque a coluna ela vai atravessar o Rio Uruguai já no mês de janeiro de 1925. Eu queria aqui destacar que ontem para mim foi uma honra a presença de muitas mulheres no encontro, hoje também marcado pela presença da Wanda, da Marise. E na verdade meu pai, como comandava a tropa, 30 mulheres gaúchas aderiram, e meu pai fiscalizou todas as embarcações para que as mulheres não atravessassem o Rio Uruguai, porque ele disse: nós estamos em guerra e guerra não mulher não participa. E ele fiscalizou todas as embarcações, né, para que as mulheres gaúchas voltassem para casa. Mas quando ele chegou aqui em Santa Catarina, as mulheres todas estavam tinha atravessado já. Ele embarcou ele chegou na última embarcação. Isso demonstrou que as mulheres queriam participar da coluna Prestes. E ali ele percebeu que ele não estava comandando ele estava comandando um exército, não estava comandando o exército da maneira como ele tinha aprendido na academia militar, que era uma outra forma de fazer, e que na verdade os ideais da coluna Prestes tinham provocado dentro de todos os soldados, de todas as mulheres que estavam acompanhando, algo diferente. Eles desejavam mesmo a libertação do Brasil do jugo do capital financeiro internacional, queriam a industrialização do Brasil, a modernização das Forças Armadas, estudos maiores, pesquisas e adequação ao Brasil às novas tecnologias. Portanto, o tema ciência, tecnologia e inovação estava dentro dessa questão. As eleições eram abertas, ele queria, os revolucionários lutavam para que as eleições fossem secretas e que as mulheres tivessem direito a voto. As mulheres não tinham direito a voto. Claro que nós temos que aqui trazer alguns temas. Meu pai chega em Santo Ângelo para servir como capitão. Ele vai encontrar os soldados dormindo no capim, vai encontrar eles com péssima alimentação, sem fazer exercícios físicos, analfabetos. E meu pai, lá em Santo Ângelo, a primeira decisão que ele toma é construir alojamentos dignos para os soldados. Ele vai contratar um cozinheiro, ele vai dar aula de educação física toda manhã e também vai alfabetizar toda a tropa. Ele não teria obrigação de fazer isso, mas ele entende. Eu acho que aí nós estamos vendo que o tema cidadania era importante naquele momento, educação, né? Então eu penso que esses temas também envolvem, são bandeiras da coluna Prestes. Então quem sabe a gente aqui em descanso não somente saudar a passagem da coluna e falar do fato histórico, mas quem sabe nós poderíamos realizar um programa voltado para o entendimento quanto é importante a alfabetização do povo brasileiro, para que esse país não tenha nenhum analfabeto. O quanto é importante a questão de que o Brasil não pode conviver com a fome, ou não pode dar péssimos alimentos para o povo brasileiro, né? Lá atrás meu pai fez isso, trabalhando com a sua tropa, liderando a sua tropa, né? Por que não tratar desse tema hoje? Ciência, tecnologia, inovação, como isso é importante também para hoje, e o desenvolvimento econômico. Então quem sabe nós poderíamos organizar seminários, palestras, mas também atividades com jovens, para eles pensarem o desenvolvimento de games, de aplicativos sobre o tema coluna Prestes, né? E eu acho que isso seria interessante. E também, quem sabe, ontem nós conversamos, estava lá presente conosco a patroa do CTG aqui, né? Classe. Ela estava conosco, e aí
conversamos sobre a possibilidade, quem sabe, de um festival gastronômico junto com um festival de música. A Coluna Prestes atravessou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, a região de hoje, Distrito Federal, Tocantins, que não existia, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, todo o estado da Bahia e norte de Minas. Então, num festival gastronômico, a gente poderia mostrar a culinária do Brasil inteiro, dos lugares onde a Coluna Prestes passou. Deixa eu aproveitar, aqui, quando o senhor fala de educação, a Coluna Prestes defendia justamente obrigatoriedade do ensino primário e uma reforma do ensino. E eu vou fazer um desafio para a Wanda, mas também para o próximo secretário de Educação, o Adilson, para que nós, e aqui eu acho que é importante, o senhor vai concordar, envolver as escolas. A educação começa em casa, sim, mas as escolas são as formadoras de opinião, de conhecimento. Eu acho que a gente pode aproveitar isso também, né, seu Luiz? Sim, Gilberto, eu acho que pode aproveitar, mas nós não podemos ficar restritos a as entidades do poder público. Só atividades, né? Sim, nós temos que trabalhar. Um festival gastronômico poderia envolver os restaurantes privados aqui da cidade. Quando eu falo de ciência, tecnologia e inovação, nós poderíamos envolver as empresas que trabalham com inovação, envolver os estúdios como esse aqui da Rádio Progresso e outros estúdios que fazem gravações musicais ou desenvolvem tecnologias. Nós temos que debater com os empresários por que o Brasil, em 100 anos, continua sendo exportador de produto primário, produtos agrícolas e minérios. Por que nós não nos transformamos numa potência mundial exportando produtos de valor agregado? Como que nós podemos, passados 100 anos, né, ainda ver uma situação pequena na participação da vida política, social e econômica do Brasil, a participação das mulheres? Olha o papel das mulheres, como é importante na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, no Senado, e como ainda são poucas mulheres, mas como que elas pensam de maneira diferente, como elas conseguem agregar de outras maneiras. Então, assim como nós tivemos a participação das mulheres na Coluna Prestes, nós temos que valorizar também o movimento de mulheres daqui de Descanso, dar a elas vozes. Eu até ontem, conversando com a patroa do CTG, eu falei, vamos fazer uma cavalgada. As mulheres que, por exemplo, as mulheres que participaram da Coluna Prestes eram chamadas de vivandeiras. Vamos fazer uma cavalgada das vivandeiras da Coluna Prestes de Descanso. E até aliar a questão cultura polonesa também, que é predominante, quer dizer, fazer um trabalho conjunto cultural, né? Sim, aí vem 2 temas também importantes. A Coluna Prestes fazia missas campais católicas, mas na Coluna Prestes, tá lá no Diário da Coluna, tinha presença de espíritas, e quando nós falamos de espiritismo nos anos 20, nós estamos falando de religiões afro-brasileiras, estamos falando de Allan Kardec e de outras. Então, a diversidade religiosa e também a diversidade étnica. Nós tivemos a participação da coluna de muitos negros e índios. Então, nós estamos falando de Brasil, mas não podemos ficar restritos somente ao poder público. Nós temos que chamar as entidades privadas para participar desse movimento. Utilizar o tema Coluna Prestes, 100 anos da passagem da Coluna Prestes, para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, o desenvolvimento tecnológico da região, porque na verdade sem tecnologia hoje nós não vamos chegar a lugar nenhum. Os microfones pelos quais nós estamos falando, as máquinas que estão transmitindo para os ouvintes, os celulares que nós estamos usando, tudo isso é estrangeiro. Nós não temos produção nacional, os softwares, os aplicativos. Hoje nós poderíamos desenvolver algumas tecnologias mais simples e trabalhar com os jovens daqui que pensam esse tema. E não ficar somente, você sabe que o Leopoldo Racier foi um grande cantor nativista, vencedor de muitos festivais de canção nativista, e me ensinou a tocar violão, e eu adoro a canção nativista, mas nós sabemos que a juventude hoje está ouvindo muitos outros gêneros musicais, né? Então nós temos que trazer esses gêneros musicais, desde o sertanejo até o funk, da palavra, até o hip hop, da palavra para eles poderem se expressar da maneira como eles querem se expressar, e reunir os artistas plásticos, os poetas, os escritores, e por exemplo, ontem também eu conheci o artista o Neuri, que fez o mural da Coluna Prestes no Centro Cultural da Coluna Prestes. Então,
eu fiquei muito assim empolgado, porque vocês imaginem, meu pai, Luiz Carlos Prestes, foi tema de 3 poemas de Pablo Neruda, o maior poeta do Chile, um dos maiores do mundo. Mas também meu pai foi tema na poesia de Mário de Andrade, de Murilo Mendes. Sobre meu pai escreveu Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos. Meu pai é citado, a coluna Prestes é citada especificamente no Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, no Grandes Sertões Veredas pelo Guimarães Rosa. Meu pai é tema, um romance inteiro do Jorge Amado, mas meu pai também foi obra de arte retratada por Portinari, que é o maior artista plástico brasileiro, Pansetti também, um grande artista, ele fez a capa do livro Cavaleiro da Esperança. Qual é o político no Brasil que teve esse papel dentro das artes do Brasil? Oscar Niemeyer. A Oscar Niemeyer aqui, a gratidão, porque quando eu viajei pelas trilhas da Coluna Prestes em 1995, não existia nenhum monumento em homenagem à Coluna Prestes. E durante a minha viagem, eu fiz essa viagem de mochila nas costas pelo Brasil, tive a felicidade de poder mergulhar nas águas do Rio Uruguai, do Rio Paraguai, do Rio Araguaia, do Rio São Francisco, do Rio Tocantins, do Rio Balsas, do Rio Parnaíba. Passei temporadas na Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional da Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse Brasil enorme, né? Esse Brasil grande, bonito que nós temos, né? Então, falar da Coluna Prestes também é falar desse Brasil. Então, é falar das artes, de grandes artistas que deram destaque. Agora, numa nova geração de artistas, começa a tratar do tema também Coluna Prestes, como Neuri, mas nós temos vários artistas que hoje escrevem sobre a Coluna Prestes. Vamos ter agora amanhã um show da banda Partidianos, que é uma banda de Curitiba, que vão fazer uma homenagem à Coluna Prestes em Curitiba, num show, e eu depois posso até dar os detalhes para os ouvintes, tá? E sexta-feira vai ter um show em homenagem à Coluna Prestes em Moscou, na Rússia, onde meu pai é reverenciado como um grande herói do mundo. Inclusive esteve na ex-União Soviética, né? Isso, ele vai ser homenageado pelo conjunto Grenada, que é um conjunto com quem eu também me apresentava há 45 anos atrás, quando eu aprendi a tocar violão, morando no exílio na União Soviética. Então, esse tema Coluna Prestes, ele transborda em cultura, em arte, transborda em homenagens que estão acontecendo nesse momento no mundo, mas eu gostaria muito, assim, de que minha passagem por aqui contribuísse com o desenvolvimento econômico de Descanso, que a gente pudesse ter a iniciativa privada participando ombro a ombro com a academia, com as universidades, com o poder público, mas que tivesse uma fusão dessas estruturas, porque sem isso nós não vamos conseguir consolidar um trabalho que possa devolver ao povo de Descanso mais desenvolvimento, né? E eu, claro que não posso deixar de destacar aqui a questão do turismo, né? Em Santo Ângelo, já há mais de 20 anos, tem o projeto Caminhos Revolucionários, onde o turista chega e pode visitar, fazer uma trilha dos locais da Coluna Prestes ali na região. Agora, em abril do ano que vem, no oeste do Paraná, vai ser inaugurada a trilha da Coluna Prestes no oeste do Paraná. Eu assumi o compromisso de voltar na região, ali em Santa Helena especificamente, onde a Coluna Prestes se juntou com a coluna gaúcha, juntou com a coluna paulista, e ali a trilha é 48 quilômetros, mas são 14 quilômetros a trilha em Santa Helena, e nós vamos fazer essa trilha. Então, eu penso que a Coluna Prestes também, ela tem um potencial para o desenvolvimento do turismo. Por que não conversar no Ministério do Turismo e consolidar a trilha da Coluna Prestes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná? Sair de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga,
cruzar o Rio Uruguai, chegar aqui em Descanso e atravessar Foz do Iguaçu, onde as tropas do governo, as tropas revolucionárias ficaram estacionadas durante 8 meses, e ir até Santa Helena. Então, um turista interessado nessa trilha, tendo uma infraestrutura razoável, ele vai se interessar. Isso nós estamos falando do turismo histórico, né? Do turismo, aquele turista que quer ver a paisagem, aquele turista que quer, de certa maneira, entrar na ambientação dos locais onde aconteceram momentos importantes, né? Batalhas, confrontos. Então, agora, para pensar o turismo, nós temos que conversar com as operadoras de turismo, né? Não basta somente que a Secretaria de Turismo trabalhe esse tema. Nós temos que conversar com as operadoras de turismo, até mesmo aquelas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, e muitas operadoras de turismo que trabalham hoje na Europa, né? Por quê? Porque quando o turista compra a passagem para vir para o Brasil, ele tem que dizer para ele: existe um produto. Você pode viajar pelas trilhas de uma revolução através de 3 estados. Você vai conhecer o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Você vai conhecer o Salto do Ilcumã e vai conhecer Foz do Iguaçu. Todos esses lugares foram marcados pela Coluna Prestes. Então nós estamos falando aí de beleza. Agora, o turista chega na Alemanha, vai comprar uma passagem para o Brasil, aí dizem: tem Foz do Iguaçu. Ele só chega em Foz do Iguaçu, vê as cataratas e vai embora. Agora, se a gente cria essa trilha integrada, e aí sim nós podemos ver os operadores de turismo daqui de Descanso, operadores de turismo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e provocar uma reunião não somente dos secretários de turismo, mas provocar uma reunião dos agentes privados, para que eles vejam que eles vão ter mais lucro, né, se integrarem toda essa trilha. E aí sim nós vamos poder criar um ambiente onde podem surgir interessados em conseguir recursos, por exemplo, no BNDES ou entre os bancos, para construir pousadas, hotéis, restaurantes, né? Nós sabemos, no Brasil nós temos vários exemplos extremamente positivos sobre esse tema. Agora, nós temos que nos debruçar. Então eu acredito muito que eu trabalho já há mais de 25 anos com o tema cultura e desenvolvimento econômico, e também desenvolvimento econômico local. Já estudei a cadeia produtiva da economia do carnaval, cadeia produtiva da economia da música, do artesanato, do design, do audiovisual. Fiz um estudo sobre a contribuição da cultura para a formação do produto interno bruto do Rio de Janeiro. São 25 anos da minha vida. E eu quero dizer para os ouvintes: vamos unir 3 forças que são importantes. A academia, as universidades não podem mais fazer pesquisas que não sejam pesquisas aplicadas. Tem que ser pesquisas que tenham utilidade para o desenvolvimento social e econômico. Então a academia tem que se juntar ao poder público, e o poder público não pode também somente ter fins, né, imediatos, de interesses do grupo político que assumiu o poder. Tem que se basear nas pesquisas feitas na academia. E a academia e o poder público tem que se aliar ao empresariado, né? Porque o empresário é aquela força também dinâmica que pode realizar ações, agilizar, né? Utilizar os conhecimentos gerados na academia, fortalecer as atividades propostas pelo poder público e inclusive ajudar a criar uma legislação mais flexível para que seja possível construir pousadas, hotéis, restaurantes, melhor infraestrutura para atender o turista. Então eu penso que essa é uma engenharia, né? E eu gostaria muito de ver inserido a Coluna Prestes neste contexto, porque se a gente ficar somente, eu acho que é importante publicar livros, é importante realizar palestras, é importante a gente eu tive agora, ao longo dos últimos 6 meses, eu realizei muitas palestras sobre a Coluna Prestes. Tivemos encontros em Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois tivemos uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo deputado Maurici, depois com o vereador Edson Santos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma sessão solene. Vamos ter um grande expediente dia 11, na próxima segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, promovido pela deputada Ana Júlia Ribeiro.
Então, tive sessão solene na Câmara Municipal de Santo Ângelo, na Câmara Municipal de São Luís Gonzaga, agora, né? Então, eu tô nesse movimento. Mas eu penso que nós temos que unir todas esses setores, né? Para poder realizar um trabalho robusto e que fique. Como eu disse aqui, eu tive aqui em Descanso, em 95, tinha a rodoviária Coluna Prestes, tinha a oficina Coluna Prestes, tinha restaurante Coluna Prestes, hoje não tem mais. A iniciativa privada saiu, tudo bem, surgiu o Centro Cultural Coluna Prestes. O nome Coluna Prestes continua vivo. Mas nós precisamos, eu penso que dialogar com o povo é fundamental. E quem sabe criar produtos, não somente de artesanato, mas criar produtos que possam verdadeiramente, eu falei aqui de aplicativos e tal, mas por que não ter camisetas com o tema da Coluna Prestes, canecas da Coluna Prestes, mas também criar programas e projetos, né, junto com os representantes da iniciativa privada, programas e projetos que possam colaborar com esse segmento. A Coluna Prestes foi um movimento liberal, como eu disse aqui, lutou pela industrialização do Brasil, pela eleição secreta, pelo direito do voto da mulher, lutou para que o país tivesse liberdade de expressão, contra a censura, lutou pela democracia, lutou pela independência do Brasil do capital financeiro internacional, no caso, na época era inglês, hoje é o capital financeiro internacional americano que manda aqui no país, mas as bandeiras da coluna elas liberais. A coluna vai acontecer de 1924 até 1927, mas meu pai recebe, quando já na Bolívia, exilado, meu pai, depois de derrotar 17 generais do Exército Brasileiro, né, ser chamada de coluna invicta, porque nunca foi derrotada, meu pai encontra o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Arthur Gildo Pereira, que lhe entrega a literatura marxista. E ele vai ler, e em 1934 que ele vai entrar para o Partido Comunista Brasileiro. Portanto, a coluna é um movimento liberal, não é um movimento comunista. Que isso fique bem claro. E nós temos que pensar nesse conteúdo, né? Nós estamos falando aqui de Descanso, sim, da trajetória de vida de Luiz Carlos Prestes, que depois, até o final da vida, foi um comunista revolucionário, mas nós não podemos esquecer dos nomes daqueles que participaram da marcha da Coluna Prestes ao lado do meu pai e que pós Coluna Prestes não aderiram ao marxismo e não foram comunistas, como Juarez Távora e Cordeiro de Farias, por exemplo, que participaram inclusive da articulação do golpe militar de 64. Golpe militar que lançou a lista dos caçados, o primeiro nome da lista era meu pai, né? Então vocês imaginem, dois camaradas que eram nos anos 20 viraram em lados totalmente, radicalmente opostos durante o golpe militar de 64. Mas nós não podemos esquecer, meu pai estava com 26 anos, mas Cordeiro de Farias estava com 22. Miguel Costa também. Miguel Costa. Então, Miguel Costa era o general, comandante, o chefe do Estado-Maior Luiz Carlos Prestes, subchefe Juarez Távora e os comandantes dos destacamentos da Coluna Prestes. Oswaldo Cordeiro de Farias, Antônio Siqueira Campos, Djalma Dutra Soares e João Alberto Lins e Barros. Nós temos que lembrar desses homens e temos que lembrar daqueles que são hoje netos, filhos e netos que estão vivos de descendentes da Coluna Prestes. Eu tive a felicidade de encontrar vários netos de soldados da Coluna Prestes. Então nós temos que dar destaque também ao soldado, aquele que estava ali na base do movimento. E quem sabe também conversar com aquelas pessoas da população aqui de Descanso que lembram da passagem dos revolucionários, familiares, né? Então eu acho que o trabalho é um trabalho que pode ser feito muito bonito e nós podemos trabalhar a diversidade política, ideológica, a diversidade religiosa, a diversidade étnica. Podemos reunir diferentes setores da sociedade. Eu queria oferecer aqui para a Rádio Progresso um projeto, o material também aqui, o papai no fundo tem essa foto. O Paulo está me mostrando aqui a foto do papai, atrás dele a rodoviária Coluna Prestes, né?
Mas eu queria oferecer aqui para vocês, eu já me prolonguei muito, acho que a Rádio Progresso deve estar, já estourei o tempo, mas eu queria terminar. Depois o senhor acerta na portaria, hein? Eu queria oferecer à Rádio Progresso, eu sou compositor e eu fiz há um tempo atrás um projeto que se chama Lendas Coluna Prestes. São 9 movimentos musicais e eu conto lendas da coluna. E eu acho que essas lendas são interessantes porque nós podemos trazer o conteúdo lúdico para as crianças, para os adolescentes. E a Rádio Cepé, em Santo Ângelo, fez um programa comigo que é o seguinte: eu conto a lenda e depois eles colocam a música. E aí eles estão colocando uma lenda por semana, todo dia, meio-dia e às 6 horas da tarde, né? Isso me transformou em uma pessoa popular em Santo Ângelo. Eu vou pegar o contato do senhor para fazer isso também. E aí eu narro, eu tenho a narrativa e eu acho que esse trabalho traz a Coluna Prestes de outra maneira, traz pelo lado lúdico e demonstra uma coisa muito importante. Dizem que o povo brasileiro não tem memória. O povo brasileiro tem memória. O povo brasileiro criou as lendas da Coluna Prestes. E eu devo dizer aqui, olha, eu entrevistei mais de 300 pessoas quando eu viajei em 1995, que deram depoimentos. Parecia às vezes que a Coluna Prestes tinha acabado de passar. Me deram armas, munições. O Paulo mostrou aqui fotos de munições, né? Eu voltei para o Rio de Janeiro com metralhadora pesada, mosquetão, revólver, tinha um arsenal. Eu doei todo esse material para o Memorial Coluna Prestes Tocantins. Está lá hoje exposto. Então eu penso assim que o povo brasileiro tem memória, o povo brasileiro ama seus heróis. Na Lendas Coluna Prestes tem uma frase com a qual eu quero terminar aqui meu depoimento, né? O herói é um grito da nação que agoniza. Quando a nação está agonizando, né, a nação grita. Esse grito é o grito do herói, né? Da voz do herói. Através dele ele faz um chamamento para a luta, para a transformação social. Nós não podemos nos conformar. A passagem da Coluna Prestes é a passagem de jovens que clamavam por mudanças positivas no Brasil. Essa mensagem, ela é muito importante, né? É muito importante. O herói é um grito da nação que agoniza. A nação agonizava naquele momento. E aí surgiram os heróis, os nomes aqui que eu citei. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aos ouvintes que conseguiram chegar até o final desse meu depoimento longo. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Perdão a todos os professores de história que eu tive, mas esse foi o melhor até hoje. A aula de história ao vivo, centenas de ouvintes nos ouviram neste momento. O senhor E o herói, né, seu Luiz? O herói não usa capa. O herói é aquele, e não é o mártir por si só. O herói é aquele que faz acontecer, mas que a sociedade às vezes lembra só no póstumo, né? Mas é a história linda, maravilhosa. E olha quanto conhecimento tem por trás de um fato histórico, né? Por isso que a história não morre. E vem aí, claro, então, todo um estudo agora de comemoração do centenário, e a voz do senhor ficou eternizada aqui na Rádio Progresso. Saiba disso, né? Uma história contada ao vivo, né? E o senhor está convidado para, quando vier a descanso, vir aqui falar mais sobre a Coluna Prestes, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas lá dos tempos da antiguidade ainda que, poxa, hoje lembrei de um fato, né, seu Luiz, que marcou, ou que o senhor rememorou aqui nesta manhã. Então, para nós hoje, dia 6 de novembro de 2024, depois de quase 100 anos da Coluna Prestes, o senhor vem aqui e nos faz arrepiar e trazer uma história viva para nós. Sim, Gilberto, eu queria aqui lembrar o nome do Vitório Basso. Vitório Basso. Que foi quem trouxe meu pai à cidade em 1986. A ele, minha gratidão. Gratidão. Porque ele, de fato, com a vinda do papai aqui, ele conseguiu, de certa maneira, fazer esse elo humano da Coluna Prestes aqui. E também
dizer que meu pai, quando veio para cá, contou com o apoio de diferentes outras lideranças do estado, a todos eles minha gratidão. E por isso eu penso que, ao falar do Vitório Basso, eu estou aqui falando também da Rádio Progresso, um obrigado a todos aqueles que permitiram que eu pudesse conversar com com a população aqui da cidade. Amém. E assim encerramos nosso jornal especial. Claro que para falar de Coluna Prestes teríamos muito mais, mas infelizmente o tempo não nos permite. Muito obrigado a todos.